Oi, pessoas, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um arcano muito especial no tarô, que é o arcano 15, o Diabo. Primeiro eu queria que vocês me dessem um feedback se o som tá legal, tá? Porque eu acho que eu pluguei ali o microfone, mas só para ter certeza, ok? Boa noite. Então a gente vai falar sobre o arcano do Diabo. Aliás, essa semana aí a gente teve bastante coisinhas aí mundialmente e nacionalmente falando que dá um prato cheio para falar desse arcano, né? Ambição, ciúme, tragédia, crime passional, violência, tudo isso está interligado com o arcano do diabo, ok? Tá bom o som? Ótimo, obrigada. Então, é um arcano que, coitado, ele leva toda a culpa, né? Tudo que acontece de desgraça é culpa do diabo. E será que é mesmo? Porque veja bem, ó, eu separei duas cartinhas aqui para vocês, tá? Primeiro, para vocês começarem a entender as diferenças de cada baralho. Esse aqui é um Rider-Waite, ou Rider-Waite, né? Tem gente que diz assim. É um arcano, é um baralho um pouco mais moderno, tá? Foi feito em 1920 e esse aqui é o Marselha, que é o mais tradicional. Eles têm algumas coisas em comum e tem algumas mudanças, mas o que tem de comum nos dois vocês podem observar, são as asas, né? Que as asas elas dão um transporte livre para o arcano para todos os mundos, ok? E essas asas do diabo, elas estão ligadas remetem ao morcego, alguém que tem uma vida mais noturna, a uma coisa que dá asco, que dá medo, né? Então tem essa ligação, tá? A questão do chifre, o chifre no tarô, né? Em muitas outras situações, está relacionado a poder, ok? Então, o fato do diabo ser chifrudo não quer dizer que ele é corno, tá? Quer dizer que ele é um arquétipo poderoso, tá bom? Então, chifre simboliza poder, ok? Então tá, mas por que simboliza poder? Porque o diabo é ambicioso, é muito ambicioso. O diabo, ele é trapaceiro. Se ele precisar, ele faz coisas não muito louváveis para conseguir o que ele quer. Porque o que importa para ele é atingir o seu desejo final. Ele não está ligado a princípios, moralidade e ética. Ele faz o que tem que ser feito para conseguir o que ele quer, tá? Agora, uma coisinha que antes de vir fazer essa live, eu escrevi um textinho lá, bem curtinho, né? E esqueci de colocar no textinho, mas vou dizer aqui para vocês. O diabo não veste só Prada. Não são só os ricos que são diabólicos, né? Que podem fazer tudo. Gente, o diabo veste Prada, veste Coach, veste Hering, ok? Não está relacionado à questão financeira, tá? Claro que o diabo simboliza poder, mas também tem gente que não tem dinheiro, mas tem poder, tá? É uma relação assim, é um paradoxo muito grande. Dinheiro é uma das formas de simbolizar poder, mas não é a única, tá bom? Então eu anotei algumas coisinhas aqui, porque senão eu fico divagando e acabo que esqueço de falar o que tem que ser dito. Ok. Nessa cartinha aqui do Rider-Waite, nós temos o diabo em si, né? O tinhoso tá aqui. E duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão aqui acorrentados ao diabo, estão presos ao diabo. Só que se você observar, se você tiver uma cartinha aí para você analisar, essas correntes elas estão frouxas. Ou seja, se essas pessoas quiserem se desvencilhar desse diabo, fica a critério delas, entende? Ou seja, não é o diabo que escraviza, são eles que são seduzidos e escravizados pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, ok? Uma pessoa, todos nós temos um diabo dentro da gente, cada um tem
que lidar com alguma coisa a ser lapidada no caráter, enfim, uns é a gula, outros são os vícios, outros é a compulsão por sexo desmedido, a ambição, a preguiça, aquela coisa, a inveja, o egoísmo. Todos nós temos um ou dois ou três ou mais diabos para lapidar e para apagar o fogo dessa fornalha dele, para a gente conseguir viver socialmente, aceitavelmente no meio social, tá? Não pense você que você vai identificar uma pessoa diabólica ou o arquétipo do diabo sendo uma coisa feia, cheirando enxofre, muito pelo contrário. O diabo é envolvente, o diabo é sedutor, né? O diabo tem bom papo, é uma pessoa gostosa de conversar. A hora que você vê, você já caiu no papo, entendeu? Então, quem tem vícios sabe muito bem do que eu estou falando. Então, por exemplo, a pessoa coloca na cabeça, não vou beber mais. Vou só ali na festinha cumprimentar fulano, ciclano e vou voltar. Aí chega um, oferece um drink, daqui a pouco vem outro. Não vai beber hoje, amigo? Olha só, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daqui a pouco a pessoa dá o primeiro gole. A pessoa não enfiou a goela abaixo, né, do outro, do fulano, o copo de cerveja, de uísque, do diabo a quatro, né? Ela ofereceu. E às vezes não é nem na má vontade, ok? Cabe à pessoa que sabe que tem que lidar com o seu vício, se vai querer ou não, se vai aceitar ou não, ok? Então fica essa dica aí para vocês. O diabo, ele nem sempre é assustador. Na maioria das vezes, o diabo, muito pelo contrário, é sedutor, tá? Então assim, o diabo rola no meio social, né, das pessoas que vocês vão atender ou das consultas que vocês farão para vocês mesmos. As situações que simbolizam esse arcano são situações de muito ciúme, de tentativa de controle sobre a vida do outro, de muita ambição, de falcatrua, de traição, de inveja, é aquele puxar tapete. Você sai no seu ambiente de trabalho, pode ser que você tenha uma promoção, mas cuidado porque tem alguém ali querendo puxar teu tapete, tá? Então são coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, né? O diabo pode aparecer na vida da gente quando a gente faz um gasto desnecessário, ok? Para inflar o ego, né? Você trocar de carro só porque virou o ano, o seu carro tá bom. Você vai se endividar novamente só porque você precisa ter o seu carro, porque o seu vizinho tem um carro novo, porque sua irmã comprou um carro novo, você também tem que ter um carro novo. Não que você não possa ter um carro novo, mas se isso lhe trouxer dívidas, entende? Se você for fazer algum gasto desmedido na sua vida, para que ter um carro novo se você já tem o seu? Né? Você se controlar nos gastos com sapato, com bolsa, com perfume, com maquiagem, com viagem. É você fazer o que está ao seu alcance, é ter o equilíbrio. O diabo, ele pega a gente pelo calcanhar quando a gente entra no estado de desequilíbrio. Geralmente, com os homens, esse desequilíbrio está no racional e nas mulheres está naquela coisa do passional, do emocional. Então, quando a mulher está... Quando que você vê uma mulher fazendo um barraco, um fiasco? Quando ela está morta de ciúme, quando ela está... pé da cara, se sentindo sobrecarregada, quando ela está se sentindo usada, passada para trás. Dificilmente são situações racionais. A mulher é mais ligada na questão emotiva e o homem é mais razão, tá? Mas de qualquer forma, o desequilíbrio é que atiça o tinhoso dentro da gente. Todo mundo tem o seu tinhoso para lidar, ok? Vamos lá, esse arcano, o temperamento desse arcano, se você encontra esse arcano na sua jogada de tarô, você vai saber que você vai lidar com alguém que está passando por um processo ou lidando com uma situação onde tem muita ambição,
tá? O diabo fala de ambição. O fato de você querer ganhar mais, dar mais conforto para sua família, de você querer algumas coisas, isso não é uma ambição desmedida, é você querer melhorar de vida. Passa a ser uma ambição quando você faz qualquer coisa para conseguir o que você quer. Quando você passa por cima de pessoas, de valores, de princípios para conseguir o que você quer, tá? O diabo é perseverante. Ele não é apressado. Então não é na primeira vez que você diz não que ele vai desistir. Você tem que ser perseverante também. Então você tem que dizer não na primeira, na segunda, na terceira e sucessivamente. Às vezes até o fim da vida, às vezes até o último respiro. A gente tem que controlar os nossos impulsos, tá? O diabo é esbanjador, ele esbanja o seu dinheiro, ele esbanja o seu tempo, ele esbanja a sua saúde, tá? Ele é traiçoeiro. O que é isso? É você acreditar piamente em alguma coisa e daqui a pouco aquilo tudo cai por terra. Pode ser numa relação amorosa, pode ser num negócio, né? Por exemplo, aqueles 171, né? Aquelas pessoas que passam as outras para trás, os estelionatários, você acha que ele vai envolver a outra pessoa numa coisa errada, né? Fazendo alguém assinar alguma coisa, dando golpes de uma forma grotesca? Oi, tudo bem? Me dá aqui o seu dinheiro. Não, eles envolvem com muita educação, muita gentileza, muita sedução. Tá? E a hora que vê, a pessoa já está fazendo ali, enfiando os pés pelas mãos, tá? O diabo é teimoso. Você vai tentar se desvencilhar dele, mas ele vai persistir, ok? Ele vai insistir, tá? É muito vaidoso. O diabo tem um ego super, mega, ultra inflado, né? Então a questão da vaidade, da luxúria está muito aflorada nessa carta. É fútil, é materialista, e esse materialista não está ligado só a dinheiro, tá? A dinheiro também, mas não só a questão do dinheiro. Quando a gente fala de materialista, é tudo relacionado à terra, ao terreno, ao mundano, né? A tudo que pode ser personificado aqui na Terra. Então, por exemplo, pode ser alguém que gasta demais, que quer muito dinheiro, sim, mas também pode ser alguém que cultua demais o seu próprio corpo, né? Que tem gente que abandona um turno do trabalho para passar metade do dia cultuando o seu corpo. É um excesso e todo desequilíbrio traz alguma consequência, tá? Então pode ser o culto ao corpo, pode ser algum vício mesmo, pode ser a questão sexual também, tá? Então se você faz uma tiragem de tarô e pergunta, fulano tá afim de mim e saiu o diabo, ele não tá com primeiras intenções, né? Tá com quinta, sexta, sétimas intenções, porque o diabo bate o olho e ele vê o raio-x de alguém nu, né? Não é aquela coisa, aquela amorosidade, aquela coisa sabe, do carinho, do afeto. Pode ter? Pode, mas é um afeto mais de controle. O diabo é pura libido, tá? É pura libido. Então a gente tem que prestar muita atenção nas casas que caem esse arcano e na pergunta que foi feita, porque lembre-se, a pergunta no tarô é sempre mais importante que a resposta. Tem gente que fica tão fissurado para saber a resposta que acaba que não lembra como formulou a pergunta. E você tem que entender que da maneira que você formula a sua pergunta é que você vai ter que analisar a carta, tá? Então, por exemplo, sai lá, você pergunta, fulano é confiável? Sai o diabo. Não, explicitamente não é confiável, tá? Fulano é um bom parceiro para eu sair numa noitada? Sai o diabo. É uma delícia de pessoa, uma pessoa agradável, que vai te levar para lugares alegres, você vai se divertir horrores. Se eu fizer um negócio com fulano, como meu parceiro, vou ganhar dinheiro?
Vai. O diabo, ele concretiza as coisas. Você consegue entender que o diabo, ele não é um arcano ruim? Todos os arcanos têm o lado positivo e o lado negativo. Vamos chegar lá. O aspecto positivo do diabo, a inteligência, gente. O diabo é muito inteligente. A sedução, ele é muito sedutor, muito sagaz. A hora que você vê, você já está fazendo tudo que ele quer. É criativo, a libido exala pelos poros. Então tem muito, a sexualidade está impregnada do diabo, tá? Fala de vitórias. Se você quer saber se você vai conquistar alguma coisa e sai o diabo, sim, o diabo simboliza vitórias, tá? E a concretização material das coisas que você analisa, tá? No aspecto negativo, o diabo é uma arrogância sem fim, é um arcano arrogante. Além de teimoso e além de sagaz, além de inteligente, percebe o perigo disso tudo, do conjunto disso tudo? É uma bomba, por isso que é tão difícil se desvencilhar, né? Tem mulheres aí em relacionamentos tóxicos, abusivos, que até elas perceberem que elas estão numa relação abusiva, vai anos. Porque o cara dá uma surra, mas no outro dia ele faz o café da manhã, ele leva flores. Mas a pessoa gosta de apanhar. Gente, vocês não têm noção. Eu tenho clientes aqui que com certeza não gostam de apanhar, mas elas... envolvimento emocional, as pessoas minam a mente das outras, tá? E o diabo pode sim simbolizar uma relação abusiva, ok? Tá. Uma ambição fora da medida, que é aquela situação onde você está disposto a... Não tem esse ditado? Vender a sua alma ao diabo é fazer o que você tiver que fazer, independente de ética, moral, princípios, para conseguir o que você quer, tá? Um caráter duvidoso, né? Imagina, né? Uma pessoa que não tem princípios, não segue ética, enfim, não tem nada que permeie o seu caminhar. É uma pessoa que você tem que confiar, um olho aberto e outro aberto também. Uma desordem mental. A pessoa com o diabo é muito confusa, tá? O diabo como conselho, foi pedido aí. O diabo como conselho tem duas situações, tá? Primeiro, o que vem você tá com uma força sobre-humana, tá? Você pode conquistar tudo que você quiser. Porém, você precisa analisar, permear e analisar a coisa, né? Vai sair fora da sua ética, do seu princípio, né? Tem que dar uma analisada na coisa. O diabo, como conselho, ele fala para você tomar um pouco de cuidado, cuidar das tentações, ok? A tentação de um bolo de chocolate num dia de dieta, né? A tentação de você estar estremecida na sua relação e um ex-namorado de 1900 e bolinha liga para de repente dar um chaveco em você e você amolece toda, né? Todos os tipos de tentação. A tentação de você ter a oportunidade de levar vantagem, né, de uma forma ilícita em alguma negociação. Vou dar um exemplo básico para vocês, assim. Alguém organiza uma festa, tá? E depois todos os outros vão rachar, né? Então vamos supor, vou fazer a conta redonda, porque aqui, para exatas, pelo amor de Deus. Então lá, fulano, deu R$90 para dividir em 3, 30 para cada um, né? Só que bem no fim, a pessoa foi lá, fez a compra para a festa e se você for ver, deu R$50. A pessoa comprou coisa para casa dela, junto, entende? Ela comprou lá papel higiênico, detergente, amaciante e tal. E aí ela tinha que separar isso e falar, olha gente, deu R$50. Não falar o total da compra toda, já que as pessoas não vão usufruir disso. Vocês estão conseguindo entender? E às vezes não é uma pessoa pobre que faz isso. Às vezes é uma pessoa rica, às vezes é uma pessoa que tem posse, mas é só por ter aquela coisinha, sabe, de vou levar vantagem, entende?
Então, o diabo, ele acontece nas pequenas situações da nossa vida. É você esbarrar no carro de alguém, riscar o carro de alguém e sair sem deixar o seu contato para a pessoa ligar para você pagar o conserto. É você levando vantagem nisso. O diabo é aquela amiga que pergunta para você: tá boa essa roupa, amiga? Hoje eu vou pro encontro, tá boa? A roupa tá horrorosa, tá horrível, né? E você fala para ela assim: ai, tá linda, maravilhosa. Você sabe que ela vai passar vergonha? Que isso? Tá querendo ferrar né? com a outra? Inveja, né? Tem situações... Aliás, rede social é uma bússola para você medir as pessoas que curtem você ou não de verdade. Ok? Já fez o teste? Posta uma foto meia boca, que você tá sem maquiagem, sem filtro. Uma foto que você olha e você fala: putz, velho, mas podia ter dado uma melhorada aí, né? Você vê, posta uma foto feia, um monte de curtida. Linda, maravilhosa, nossa, deslumbrante. Aí você posta uma foto realmente bonita. Aquela foto que você fala: vixe, mano, né? Isso aqui ficou bom, essa foto tá linda. 10 curtidas. Por quê? A pessoa olha, acha bonito, mas ela fala: não vou clicar. Entende o que eu estou falando? Então o diabo fala de muita inveja, fala de muita cobiça, fala de você ter que lidar com as situações corriqueiras de tentação, de você ter que colocar em prática os seus princípios, os seus valores, né? Na casa da mandala, por exemplo, a casa 2, que é a casa da materialidade, do dinheiro, ela também fala sobre um pouco do caráter da pessoa ali, né? E se sai o diabo ali, você vai ficar seguro? Pessoa completamente ambiciosa, diabo na casa 2, rapaz, não dá para piscar. É um olho no peixe e o outro no gato, e no cachorro, e no jabuti, e no peixinho. Entende? Conseguiu entender? Algumas cartas que suavizam características do diabo. Vou dar um exemplo aqui. Diabo com papa, por exemplo, é uma pessoa que desempenha muito bem o seu trabalho, tá? A pessoa, por exemplo, numa negociata, na questão de trabalho, o diabo com papa pode simbolizar que a pessoa é ambiciosa sim, ela vai querer resultado sim, mas ao mesmo tempo ela tem princípios, tá? Ela não vai sair por aí atropelando todo mundo, à torta e à direita. Tem um pouco de princípios, tem alguma coisa que norteia, tá? Agora, você perguntou de suavizar, mas aí vem na minha mente alguma coisa que já bombardeia de uma vez, né? Já ferra geral. Torre, diabo e pendurado, rapaz, vai rezar. Vai para missa, vai fazer meditação, Ho'oponopono, vai para um centro. A possibilidade de ter obsessor do seu lado é muito grande. A espiritualidade está ferrada com pH, tá? Então tem que cuidar muito nesse aspecto, tá? Ok? Tá. Então assim, então terminando aqui o aspecto negativo do diabo. Desordem mental, intriga, intrigueiro. Sabe aquela pessoa que lança a sementinha do mal? Entende? Então você sai de manhã, você abre e puxa uma cartinha conselho de manhã e sai o diabo, você sabe que você vai ter que passar por alguma situação onde você vai ter o livre-arbítrio de usar ou não os seus princípios. Você pode ser que passe por uma situação de tentação, né? E o diabo com o mundo, velho, o diabo com o mundo, você tá afim de viajar, de curtir, sabe? É você podendo fazer as coisas que você quer, entende? O mundo é uma carta que fala de leveza, de proteção espiritual, né? Tem 4 animais ali que simbolizam proteção espiritual, fala de você concretizando as coisas, e com o diabo isso se personifica mais ainda, tá? Ok?
Adoro pergunta, porque dá a impressão que eu estou falando para as paredes, né? Mas quando tem perguntinha, fico feliz que tem alguém aí, tá bom? Vamos lá. Então tá, o diabo sempre será uma pessoa envolvente, charmosa, né? Por aí. Então assim, o diabo, o papel dele não é de ferrar com a tua vida. O que ele faz? Na moral, o diabo ele acentua o que já tem dentro de você. Ele acentua os seus vícios, ele acentua o seu caráter. Então, se você já tem uma tendenciazinha para coisa, né? Ele vai acentuar. Mas ele não vem com um presente, olha, vem aqui, né? Estou te oferecendo. Por exemplo, alguém me oferece cocaína. Meu, não uso droga. Obrigada. Passa reto. Não vai me tentar. Mas vem com um bolo de chocolate para mim, para ver se eu não me perco. Entendeu? Entendeu a pegada? E ele sabe dos seus vícios. Entende? E ele acentua isso, tá? Então, para cada pessoa, é um diabo, ele vai agir de uma forma diferente. Porque para mim a cocaína não faz efeito nenhum, mas às vezes pro vizinho faz. O meu bolo de chocolate, o outro pode estar cagando e andando, ok? Mas um copo de bebida, uma novinha, dar uma chifrada, querer passar o outro para trás e por aí vai. A fila anda. E a fila é grande das coisas, tá? Então, no espiritual simboliza displicência, tem muita energia negativa circundando a pessoa ali, tá? Pode ter magia? Pode, e provavelmente tem, ok? No espiritual. Deixa eu ver o que mais. No temperamento, ele é perseverante e tal. No sentido social, é uma pessoa influente. Não necessariamente uma pessoa rica, mas uma pessoa que tem o domínio tem o dom da palavra, é envolvente, tá? É uma pessoa, um 7-1 bico doce, tá? Pode ser um ídolo, tá? Na saúde, o diabo pode falar de tensão, né? Porque vive pilhado, porque ele vive querendo o quê? Realizar os seus desejos. Ele vive pilhado, é uma pessoa que nem curte o que conseguiu. Ele só quer mais, tá? Pode falar de vícios, de doenças venéreas, de infecção, de hemorroidas, pode falar de remédios errados, cuidado com essa questão de remédios errados, tá? Pode falar de problemas nos órgãos sexuais, pânico, baixa vitalidade, enfim, tá? É uma carta que fala que a saúde está debilitada. Tem que prestar atenção na saúde, ok? Na sexualidade, o diabo tem ali o prato cheio, né? Ok? Na sexualidade, fala de depravação, clandestinidade, né? Pode falar de estupro, pode falar de bissexualidade, crimes passionais, tá? Grande potência, né? Potência sexual, muito estímulo sexual, ok? E na profissão, o diabo também é muito interessante na profissão, tudo relacionado ao que vai acentuar os seus vícios. Então, por exemplo, prostituição é uma coisa que acentua, né? É uma profissão do diabo, prostituição, né? Não que elas sejam o diabo, consegue entender? É que realmente está ligado ao diabo, tá? Motel, a pessoa fala, onde ela trabalha? Saiu o diabo, ó, ou trabalha com tráfico, ou trabalha com motel, ou trabalha com prostituição, agiota, coisas relacionadas a sexo. Pode ser sexólogo, né? Pode ser um contrabandista, pode trabalhar num sex shop, entende? Pode trabalhar com magia negra, pode trabalhar em boate. Então são profissões aí relacionadas ao diabo, tá?
Deixa eu ver aqui outras coisinhas. Então, o que você precisa entender é que como é que eu faço então para viver bem se todo mundo tem um diabo? Mas, rapaz, basta você controlar o seu diabo interno. Por isso que tem aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Porque se você conhece o que te causa dano, você consegue desviar disso, se você quiser, né? Agora, se você não percebeu ainda o que te provoca destruição, problemas e tudo mais, aí você fica vulnerável. Então é muito importante que você se conheça, que você saiba as coisas que podem te levar a uma queda, a uma destruição, a problemas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Vamos ver. Então, é o que eu acabei de falar. O diabo, ele faz a gente confrontar os nossos instintos, tá? É muito natural que cada um... Eu vou ter dificuldade em algumas coisas que a outra pessoa passa batido, porque cada ser humano tem uma falha, né? Tem alguma coisa para lapidar, ok? Então vamos ver aqui. Na questão do casamento, né? Ou do relacionamento. A primeira questão é que o sexo é muito bom, muito bem, obrigado, o sexo vai muito bem, obrigada, com o diabo. Só que tem que ver aí o nível de possessividade, de ciúme, pode ter traição, né? Então tem toda umas circunstâncias aí que você precisa analisar as cartas que acompanham, tá? Tem que ficar ligado. Não é assim, diabo traição. Pode ser, provavelmente tem ali alguma coisa nesse quesito, porque ele é traiçoeiro, sagaz, tal, né? Então tem uma grande chance sim, mas não só isso. Tem outras coisas que precisam ser analisadas, tá? Ok? Então, deixa eu ver aqui. Tem mais outras coisinhas aqui. Tá. O que eu queria falar para vocês tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, né? O filme antigo, O Advogado do Diabo. Esse filme, ele escancara pra gente várias situações de ambição, de você fazer as coisas por ambição, sem escrúpulo, né? Que na verdade no filme, olha o spoiler, na verdade no filme o cara é um advogado e numa das situações ele vai defender um cara que abusou de uma criança, enfim, né? E ele ganha, e esse cara é solto, alguma coisa assim. Então é você vomitar em cima dos seus princípios. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Quando sai o diabo numa carta conselho, você precisa entender que você vai ter um dia de tentações e que você pode sim vencer. Porque afinal de contas, se você não tem o livre-arbítrio, qual é a graça, né? As correntes do diabo são frouxas. Você tem sim a oportunidade de se desvencilhar, tá? Então dá para viver sim e dá para moldar isso dia após dia, ok? Eu vou fechar aqui e daqui a pouco eu volto com a prática, tá bom? Aí eu volto, eu vou combinar com vocês como é que eu vou fazer, ok? Beijo grande. Até semana que vem.